Boa noite, meu nome é Neuza, né? O professor Roger já me conhece, já estudei com ele, o professor Crisóstomo, meu orientador, muito obrigado por tudo. O professor Juscelino também, que me ajudou bastante. Então, a gente vai ver hoje um pouquinho da história do dinheiro e como ele viabiliza as atividades econômicas nos mercados, né? A gente vai ter aqui a apresentação da introdução, do referencial, da metodologia, os resultados e a conclusão. Pronto. Então, a justificativa do trabalho é que eu queria saber como é que a produção e o dinheiro se interrelacionam e como essa relação afeta o mercado. E aí a pergunta de pesquisa, de que forma a importância relativa do dinheiro cresce à medida que cresce a produção econômica de cada país em cada época e como ele influencia os respectivos mercados a serem estudados. Nosso objetivo geral foi conhecer a história econômica, como o dinheiro foi e é utilizado e quais são as influências nos mercados financeiros de produção de várias épocas. Os objetivos específicos, conhecer a trajetória do dinheiro no decorrer da história econômica, né, nos casos que a gente vai estudar, analisar a importância do fluxo financeiro para viabilizar a economia e observar como a tecnologia influencia no sistema financeiro. E aí a gente vai começar do começo, né? A gente vai começar da pré-história, onde o homem ele era nômade, coletor e caçador, e com o tempo ele foi começando a dominar a criação de animais, e mais na frente ele foi começando a dominar a agricultura. Quando ele começou a dominar a agricultura, aí formaram-se as primeiras cidades. E aí começaram a ter os impérios, né, aqueles impérios antigos, macedônio e egípcio e coisa e tal. E aí começou a ter a primeira questão da propriedade de imóveis, né? O homem passou a ser dono da terra. E também começou nessa época a primeira manifestação da economia, que era o escambo, que a gente vê aqui, eram uma trocas de mercadorias, né? De várias coisas. E os primeiros meios de pagamento eram esses aqui, os principais daquela época, que era carne, tabaco, açúcar e sal, a maioria coisas alimentícias. Pulamos para a Idade Antiga, onde o marco principal da Idade Antiga foi a escrita, e aí a gente vê que as mercadorias moedas principais dessa época eram o gado bovino. Olha, moço, calma. Deixa eu voltar. Eu apertei aqui errado. O gado bovino, que deu origem, inclusive, às palavras chamadas pecúnia, né? Que vem do pecus, que pecúnia significa dinheiro, e pecúlio, que significa as economias, dinheiro que você guarda. O sal também era muito importante, porque foi descoberto que ele conseguia fazer com que o alimento não estragasse. E depois, com o tempo, foram vistos os metais, principalmente o ouro e a prata. Porque, além deles serem raros, eram belos, né, brilhantes, e eles não enferrujavam, não ficavam pretos quando se tocava neles. Inclusive, desde 1750, já tem na Mesopotâmia escritos na Lei de Hammurabi falando de pessoas que pagavam contratos de crédito com metal. Só que como eram esses metais? Eram linguetazinhas que eram formadas e eram colocados um símbolo ali, e aquele símbolo não era replicável. Lá no século 7 a.C. foi que vieram as primeiras moedas assim, redondinhas, como a gente conhece. Elas eram feitas de um material chamado electro, que era uma mistura de ouro e prata, e elas têm primeira notícia em Lídia, né, na região de Lídia. E a Grécia foi uma nação muito importante porque ela comerciava com vários locais do mundo, inclusive, né, Mediterrâneo, mas de uma maneira ela foi difundindo esse uso das moedas. E aí, no comecinho da Idade Média, as moedas, elas eram essas três aí, a bizantina numisma, as árabes dinário de rem, elas eram pouco utilizadas, mas elas existiam. Só que o que aconteceu? Começou uma desestabilização dos impérios na Europa, certo? Os árabes começaram a fazer incursões pelo sul, os húngaros pelo leste e os normandos pelo norte, né, nesses impérios, principalmente na época do Império Romano. E, além de tudo isso, o Império Romano já vinha passando por vários problemas, né, na questão do financeiro e também na questão dos próprios imperadores, e o Império Romano caiu. E aí começou o sistema feudal. O sistema feudal ele tinha 5 classes dessas. Somente... Meu Deus, eu tenho que me lembrar com isso aqui.
dessas aqui, somente os vassalos trabalhavam para sustentar as outras 4. Os vassalos, eles pagavam a corvéia, a proprietário da terra, e o dízimo à igreja. O costume do feudal era as leis que tinham naquela época, que dizia que os vassalos eles teriam que pagar essa corvéia, eles teriam direito de produzir naquela terra e coisa e tal. E as cidades eram pequenas vilas, como a gente pode ver aqui, ó. E tinham as guildas, que eram associações de manufatureiros, que elas não serviam como essa questão do lucro, não se via como lucro, se via como uma questão do espiritual daquela pessoa. Com o tempo foi feito o sistema do plantio de 3 campos, que é esse que a gente está vendo bem aqui, onde o campo total era dividido em 3 partes. Dessa parte ficava a cevada, aqui o campo ficava em descanso, aqui ficava o trigo. No ano seguinte isso era feito um rodízio, né? O trigo ia para o outro campo, o outro ficava em descanso e o outro ficava com a cevada. Isso era feito tanto nos campos do vassalo como nos campos do senhor feudal, que está aqui. E aí, quando isso aconteceu, começou a se haver uma expansão muito grande dos alimentos e começou a haver a comutação, que era o quê? Os mercadores fizeram um acordo, né, com os vassalos para dizer assim, por que você não fala com o seu senhor para que ele receba a corvéia, ao invés de receber com alimentos, ele receba com dinheiro. E aí o senhor feudal aceitou, né, que isso acontecesse, começou a comutação. Isso é um marco muito importante, porque aí começou a voltar a usar o dinheiro de novo. E na transição do sistema feudal até o modo de produção capitalista, que a gente vai chegar lá, teve a peste negra e a Guerra dos 100 Anos, que só elas duas mataram mais de 1,5 milhão de pessoas. Teve as cruzadas, que elas foram responsáveis pela expansão também, porque além de ser viagens religiosas, elas também eram viagens que compunham de mercado, né? Eles iam também para mercadejar. E foram conhecidos aqui, ó, as primeiras coisas mais assim, parecidas com o que a gente tem na modernidade. Que no caso foi os ourives, né? Que eles formaram os primeiros bancos. Como é que você fazia? Você pegava, levava o seu ouro, deixava lá no ourives, ele emitia um recibo, e esse recibo você ia na outra cidade, no outro ourives, e conseguia aquele ouro que você tinha depositado no ourives lá da cidade anterior. Esses recibos de ourives, alguns estudiosos dizem que eles são os primeiro dinheiro de papel, né, que a gente conhece. E isso, os primeiros brancos eram os ourives. As letras de câmbio, porque como a gente viu, não tinha só um tipo de moeda, cada estado tinha a sua, e aí precisava ter essa troca, igual como acontece hoje. E também os primeiros cheques, de 1605, já tinha um papelzinho que parecia com esse cheque que a gente conhece hoje, só que era um papel em branco, com um canhoto, e ele preenchia, dizia quanto era que tinha que ser pago, e né, bem parecido com o que a gente tinha, a gente nem tem mais, né? Mas a gente tinha há algum tempo atrás. O comerciante ele foi bastante importante, porque por causa dele, essa cultura de vender, de pagar com dinheiro, ela foi bastante difundida, e também porque ele iniciou um modo de produção capitalista. O que ele fazia? Ele comprava lá sapato dos sapateiros, mas aí ele resolveu fazer o quê? Começou a comprar as ferramentas, começou a comprar os insumos, começou a comprar o maquinário, e só recebia a mão de obra, pagava pela mão de obra. E aí a gente vai abrir um parêntese na história e vamos ver um pouquinho de economia. Aqui a gente vai ver os 3 mercados, né, econômicos, que o primeiro é o mercado de fatores de produção, que é a mão de obra, que é o nosso trabalho. O capital, que é tudo que é de ferramenta, de insumo, tudo isso é capital. E a terra, que é o chão, né, o chão propriamente dito. O mercado de bens e serviços tem vários tipos de divisão, mas eu achei isso bem interessante, que são os bens econômicos e materiais. Os imateriais são os serviços, eles não podem ser tocados, eles não podem ser estocados, e eles acontecem ao mesmo tempo que eles são recebidos, ao mesmo tempo que eles são produzidos. Já os materiais, eles são tangíveis, estocáveis, podem durar ou não. A diferença do consumo para capital é que eu comprei essa blusa para eu usar. Aí é o meu consumo. E se eu comprar ela para eu vender,
é um bem de capital, né? Aí a gente vem para o sistema financeiro, seus mercados. O sistema financeiro ele precisa de um agente superavitário, que é quem vai emprestar o dinheiro, e precisa de um agente deficitário, que é quem vai receber aquele dinheiro. Nós temos 5 mercados, que é o mercado monetário, o mercado de crédito, de capitais ou valores imobiliários, o mercado cambial, o de seguros, capitalização e previdência privada. O monetário, um exemplo dele é a questão do depósito bancário. Eu vou emprestar meu dinheiro para o banco, ele vai emprestar para outro banco e vai me retornar com um juro. No caso do mercado de crédito, os cartões de crédito que a gente conhece, empréstimos e desconto de duplicata, que a gente vê isso hoje na questão das maquininhas. Quando você passa o cartão na maquininha, o comerciante ele tem a opção de escolher receber parcelado ou receber todo de uma vez. Quando ele recebe todo de uma vez, ele recebe com um desconto maior, que é esse desconto aqui de duplicatas. Mercado de capitais ou valores imobiliários, títulos e ações. Títulos eu empresto o meu dinheiro ou para o governo ou para um agente privado e eu sei que eu tenho tempo para esperar e lá na frente ele vai me retornar aquele dinheiro com juros. Já as ações é como se eu comprasse um pedacinho de uma empresa e aí toda vez que o lucro é dividido, o meu pedacinho também eu tenho o direito de receber lucro. O mercado cambial, ele funciona bem parecido com o mercado cambial antigamente, né? Com que a gente já viu. E o mercado de seguros, capitalização e previdência privada, ele é bem, né? Os próprios nomes já dizem, são os seguros de carro, de vida, a capitalização, que é o título que você compra e recebe lá na frente, um pouco, né? Uma parte dele, e a previdência privada, que é a aposentadoria, que você paga por fora, né, na particular. Aqui há interrelações entre os mercados, a gente vem aqui. A família, ela é dona dos fatores de produção, ela vende para as empresas produzem os bens e serviços e vendem para as famílias comprarem. E aqui, por outro lado, que tem o fluxo do dinheiro, né? No mercado de produção, a família consegue a sua renda para poder gastar no mercado financeiro, gerar receita para a empresa e a empresa pagar salários, lucros e aluguel para a família. A gente vai começar agora, voltamos para a história de novo, né? Saímos da economia, voltamos para a história, com relação ao mercantilismo. O mercantilismo, na época do Estado moderno, o rei era a pessoa assim, superior que tinha lá, ele era todo poderoso. As forças militares eram atreladas a ele e o Estado era laico, ou seja, a igreja não tinha tanto poder assim mais. O metalismo foi antes do mercantilismo veio o metalismo, que eles diziam o quê? Se eu tenho muito ouro, muita riqueza, eu sou um Estado forte. Mas isso não se provou verdade, por quê? Porque a Espanha, ela tinha muito ouro, porém ela não era muito forte, porque ela não conseguia manter o ouro lá dentro. Aí surgiu o mercantilismo, que uma das coisas principais dele foi a balança comercial que a gente vê aqui. O que eles diziam? Eu preciso o quê? Diminuir as importações através do aumento de taxas e de leis práticas. Em alguns lugares era até crime você importar além daquela cota. E para aumentar as exportações, o que eu fazia? Desenvolvi manufaturadamente, começou a ter os monopólios e o colonialismo. Nessa época o Estado era muito forte e existiam leis de protecionismo e nacionalismo econômico. E aí a evolução do mercantilismo veio a Revolução Industrial, onde as indústrias têxtil e metalúrgicas eram muito fortes e a máquina a vapor ela foi assim o ponto principal, porque quando começou a máquina a vapor, aí começou a indústria a se desenvolver mais ainda. Também teve a teoria do liberalismo clássico, cujo principal expoente é o Adam Smith. Ele falou da divisão do trabalho, que ele dizia que quanto mais especialista uma pessoa fosse em fazer uma coisa, ele ia fazer mais rápido e melhor. E também ele fez essa divisão entre lucro, que é o que você recebe quando você vende o seu capital, aluguel, que é o que você recebe quando você vende a sua terra, e o salário, que é o que você recebe quando você vende o seu trabalho, sua mão de obra. Também ele falava da mão invisível, que ele dizia que o homem, mesmo sendo egoísta, ainda assim ia ter um momento em que, mesmo ele sendo egoísta, as coisas iam acontecer de certa forma que ia beneficiar o geral, né, as pessoas em geral.
E também, aqui a gente vê a questão do livre comércio, né, que foram leis que foram aprovadas para deixar esse comércio ser mais livre, né, para deixar ele se expandir mais. E aí a gente vem agora para os nossos métodos, né, tecnológicos que a gente conhece. O primeiro deles é o cartão. O cartão, ele surgiu em 1920, lá pela Western Union, quando eles faziam os private labels. Os private labels eram aqueles cartões que hoje eu acho que ainda existe. Por exemplo, se você chegar lá na CIA, tem uma modalidade de cartão que você faz e você só compra na CIA. Você não compra em nenhuma outra loja. Então, esses são os private labels. Só que em 1950, o Frank McNamara, ele criou o Diners Club. O Diners Club, ele já tinha uma premissa diferente. Era o quê? E se, ao invés de eu andar com um monte de private label, eu fizesse um único cartão, que no caso dele aqui, se aplicasse a todos os restaurantes? Pronto. Era essa a premissa dele. Em vez de andar com um de cada restaurante, andava com um só que servia para todos. Isso foi evoluindo até chegar onde a gente está hoje. Aqui também, em 1956, a chegada da Diners Club, que foi o primeiro cartão que chegou aqui no mercado brasileiro. Em 70, o surgimento da função débito, que até então não existia, né? Que você pode sacar, ou você pode utilizar o seu dinheiro que está no banco. Em 87, a criação dos ATMs, que são os nossos caixas eletrônicos, né? Em 91, o governo brasileiro autorizou a emissão de cartões internacionais. Em 97, surge uma modalidade que só tem aqui no Brasil. Tá. Posso? Então, surge o parcelado lojista. Esse parcelado lojista, ele era uma alternativa ao cheque pré-datado, aonde você... Oi, boa noite. Então, aonde você vai pegar e vai parcelar a sua compra em várias parcelas no cartão. Isso só tem aqui no Brasil. E aí a gente vê os principais cartões, os tipos de cartões que a gente tem hoje, que ainda existem os private labels, o cartão de débito, o de crédito, os pré-pagos, como por exemplo, a gente tem os vale alimentação, vale transporte, e também aqueles cartões presentes que a gente compra na Pague Menos, né, nas lojas aí, também são cartões pré-pagos. Cartão virtual, esse aqui ele é exclusivamente para compras online. E os cartões inteligentes, que era o antigo cartãozinho da biblioteca daqui. Eu tenho ele. Hoje não existe mais. Aqui a gente vê as relações entre os entes envolvidos na questão dos cartões. As bandeiras autorizam os bancos emissores a emitirem o cartão para o cliente. Enquanto isso, as credenciadoras, elas vão atrás dos estabelecimentos para que receba aquela bandeira. Aí os estabelecimentos respondem ao credenciador e o cliente responde ao banco. E os dois respondem às bandeiras, elas são autorizadas. E aí a gente surgiu uma nova tecnologia chamada Near Field Communication, que é o quê? É o nosso, que a gente conhece hoje como contactless, sem contato, pagamento sem contato. O que nos interessa é esse aqui, ó, que é o quê? É o emulador de cartões. O que ele faz? Ele faz com que o seu celular ou o seu cartão de crédito, você consiga pagar sem você encostar. Pronto, a tecnologia é essa. Então, o cartão de crédito funciona como um tag, onde essa maquininha ela vai acordar o cartão e ele consegue realizar o pagamento. Ou, se você tiver um aplicativo, um NFC no seu celular, você vai encostar lá perto da máquina e ele vai pegar o seu cartão de crédito e vai pagar através do seu cartão de crédito. Aí a gente vê o sistema de pagamentos instantâneo. Pelo menos eu pensava isso, eu não tinha noção de que ele tinha começado antes, mas ele começou em 2001, lá na Coreia do Sul, né? E aí a gente, em 2020, 19 anos depois, a gente chegou aqui no Pix. 16 de 11 de 2020 foi quando ele começou a operar de forma plena, né? Enquanto isso, muitas coisas aconteceram, como a gente pode ver. Então, desde 2014 que o governo brasileiro, né, o Banco Central, ele já vinha estudando como era que ele ia implantar o Pix no Brasil, né, até chegar ao que a gente tem hoje, e várias outras agendas, né, de outras coisas foram colocadas que a gente vai ver agora.
Ainda teve muita evolução até 2022, e com certeza teve mais outras evoluções, mas lá no Banco Central eu encontrei só até 22. E aí a gente vê aqui, ó, por exemplo, o Pix, saque, Pix troco, não tinha. Isso aqui foi lá em 2022 que começou. Outra coisa, a cobrança com vencimento. Você pode fazer um Pix agendado, não tinha, né? Então, todas essas atualizações foram feitas e continuam sendo feitas, inclusive atualizações de segurança. E aí a gente vai para o próximo, que são as moedas virtuais alternativas, que são as cripto. Para a gente entender o que é uma cripto, primeiro a gente vai entender o conceito de moeda. O que é moeda? Moeda é uma coisa que é utilizada para trocas de bens e serviços, para pagamentos de obrigações, para capacidade, ele tem capacidade de pagamento instantânea, é legalmente garantida, ou seja, o Estado tem que garantir, e ela tem liquidez imediata, ou seja, na hora que eu quiser, eu posso ir lá pegar o meu dinheiro e comprar o que quiser, ou eu posso guardar, eu posso fazer o que eu quiser. As funções da moeda, ela serve como meio de troca, ela serve como unidade de medida e ela serve como reserva de valor. E aí a gente vê as primeiras protocriptomoedas. Em 1980, já tinha gente querendo fazer criptomoeda. Olha aí, no ano que eu nasci. Eu já disse a minha idade. Então, ó, na Holanda já tinha gente querendo fazer criptomoeda. Só que elas não deram muito certo, porque elas não tinham, como ainda hoje, né, essas criptomoedas, elas não têm um lastro, elas não têm ninguém que garante elas, mas naquela época era pior ainda, porque era de um particular e não dava certo. Até que nós vemos o conceito de blockchain, que é uma tecnologia de registro digital descentralizada e distribuída, ou seja, é um livro-razão digital. E como é que isso funciona? A primeira blockchain que deu sucesso, né, teve sucesso, foi exatamente o Bitcoin em 2008. Como foi que começou? O Satoshi Nakamoto, ele escreveu um ensaio, e nesse ensaio ele falou sobre essa questão de você colocar a tecnologia como um meio de pagamento. E só que o que aconteceu? Esse moço aqui, ninguém sabe onde vive, o que come, onde mora, quem é, como é o jeito desse, ele é gordo, magro, alto, baixo, ninguém nunca viu essa pessoa. Ele escreveu esse ensaio e sumiu do mapa, escafedeu-se. E aí, essa moeda é uma moeda de domínio público, ou seja, todo mundo pode mexer na linha de comando dela, todo mundo pode mexer. Ela tem um alto gasto de energia, altas emissões de dióxido de carbono, isso também não é muito bom, né? Ela é muito criticada por isso. Também essa questão do anonimato das pessoas que mexem nela, também não é legal, o pessoal reclama muito, fala muito sobre isso, porque isso não dá segurança. Se eu sei quem está garantindo a minha moeda, eu tenho segurança de ter aquela moeda. E se eu não sei? E aí? Ela também foi muito atrás das sites de compras ilegais e a hackers que faziam a seguinte coisa: eles pegavam as informações, por exemplo, da Unicristos, sequestravam essas informações e pediam um resgate em Bitcoin. Então, isso não é legal. E aí a gente chega nas CBDCs, né, que são as Central Bank Digital Currencies. A primeira delas, o primeiro conceito que a gente tem que entender aqui é o stablecoin. Ao invés de ser um Bitcoin, que é uma moeda pública, o stablecoin é uma moeda privada, né? Ela é gerida por um banco central. Ela serve como reserva bancária, né? A primeira premissa dela é servir como reserva bancária, também serve como papel moeda digital, ou ser um híbrido dos dois. E em 6 de 3 de 2023 foi criada a plataforma Drex, aqui no Brasil. Essa plataforma ela ainda está em estudo. Até o final desse ano agora, ela ainda vai passar por várias atualizações e vários estudos para ver se vai dar certo ou não a moeda digital brasileira. Até agora não tem nada definido. E aí a gente entra para a metodologia, a abordagem qualitativa, quanto aos objetivos é descritiva, de enfoque básico, quanto aos procedimentos bibliográficos e estudo de caso, quanto ao objetivo pesquisa de campo, objeto pesquisa de campo, do tipo ex post facto. E aí a gente vem para as análises e discussão. Nós fizemos entrevistas com duas empresas, a empresa 1 e a empresa 2. A empresa 1 é uma empresa de pequeno porte, que está há 43 anos no mercado, uma varejista de mercearia. A empresa 2 é um comércio atacadista varejista de ferragens e material de construção, e está há 22 anos no mercado. Os meios de pagamentos utilizados durante esse tempo
Na empresa 1, foram dinheiro em espécie e cheque, a maior parte. E na empresa 2, cheques e cartão de crédito. Inclusive, eles relatam a questão da dificuldade que era para você passar um cartão de crédito. Você tinha que ligar para a credenciadora, pedir uma autorização, anotar o número da autorização, passar uma máquina que era deste tamanho assim. Cada empresa tinha a sua, você não podia passar da Visa na Master, nem podia passar da Master na Visa. Você tinha que ter a da Visa e a da Master. Era um negocinho que você passava assim, treco. Só você ficar os dados do cartão, que eram em alto relevo, então era bem mais complicado. E para receber isso aqui, você tinha que ir ao banco, pegar a fila, enfim, bem complicado. Atualmente, a empresa 1 recebe muito Pix, ela disse que há cerca de 2 anos ela começou a receber o Pix, e cartão de crédito e de débito há cerca de 3 anos, ela disse que é por causa da facilidade que agora tem nas maquininhas, então a maquininha só recebe todos os cartões, antigamente não era assim. E também, na empresa 2, cartão de crédito, débito, Pix, que é responsável por 35% a 45% das vendas, ou seja, quase a metade, dinheiro e boleto bancário. Nenhuma das duas teve dificuldade para implementar esses métodos mais atuais. Os meios de pagamento digitais, perguntamos se os meios de pagamento digitais e o controle de dados melhorou alguma coisa. A empresa disse que melhorou, sim, mas que existem clientes que dizem que vão fazer o Pix em casa, porque ela é pequenininho, e não fazem o Pix. Já na empresa 2, ela faz exatamente essa questão do tempo gasto pela empresa para receber. Porque no cheque demorava, se não desse certo, tinha que esperar, compensar e coisa e tal. E agora não. Passou o Pix, recebeu. Passou o cartão, às vezes no outro dia você recebe o valor da compra, total. Perguntamos também se, por causa dessa questão das metodologias de pagamento, eles fizeram novas táticas de venda. A empresa 1, ela disse que só se comunica por meio de WhatsApp, né, para receber esses comprovantes de pagamento que o pessoal faz em casa, que às vezes não faz, mas que não tem Instagram, nem Facebook, que ela não tem segurança de utilizar. Já a empresa 2 utiliza o WhatsApp, que é responsável por 15% a 20% das vendas e divulgação, e o Instagram para divulgação, que inclusive esse Instagram aqui tem um botãozinho na bio, que você clica e cai direto no WhatsApp da empresa. E a empresa, os vendedores finalizam as vendas. Como conclusão, a gente percebeu que o dinheiro é um meio fundamental para o funcionamento dos mercados. Sem ele, não funciona. A gente percebeu que as tecnologias NFC e Pix têm sido um fator importante para a agilidade e praticidade das transações financeiras. Está tudo muito rápido agora. As criptomoedas podem ser meio de pagamento no futuro, porém há muitas ressalvas, como a gente falou, não tem lastro, nem o governo garante, então se você tem criptomoeda, você tem que ter ciência disso. Ela não tem ninguém que garanta ela. Se acontecer algum problema, o problema é seu. A plataforma Drex encontra-se em fase de testes, ainda há muito que definir sobre ela. E as sugestões que a gente colocou foi aprofundar na plataforma Drex, ver o que vai acontecer. Também pesquisar em outros nichos e portos de empresa para saber como está a realidade de pagamentos nessas empresas. E também pesquisar sobre novas tecnologias de meio de pagamento e acompanhar as que a gente já tem, para ver até onde isso vai. Aqui a gente tem algumas referências que foram utilizadas e queria agradecer muito a vocês, principalmente o professor Crisóstomo, teve muita paciência comigo. Meu Deus! Obrigada, professor, obrigada, gente, obrigada a todos que vieram assistir.